Olá, senhores! Olá, senhoritas! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar uma matéria nova. Vamos começar o período do realismo e naturalismo. É um período bem interessante e com uma produção literária muito rica. O realismo naturalismo ele começa no Brasil em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Uma obra realmente inovadora que vai mostrar uma mudança assim muito drástica em relação às obras do romantismo que eram produzidas até então. E esse período é um período até que curto do ponto de vista da literatura. Ele vai até 1893 com a publicação de Missal e Broquéis do Cruz e Souza. Nós vamos ver características muito interessantes nesse período. No contexto histórico e social, muita coisa estava acontecendo no mundo. E eu sempre digo que aquilo que se escreve é o retrato de uma época, né? De um período que se vive, tudo aquilo que a gente vive, pensa e sente, acaba refletindo na literatura. E aí, nesse período, entre os principais fatos históricos, estão o desenvolvimento das teorias cientificistas, especialmente na Europa, né? Nesse período, nós temos o evolucionismo, a gente vai falar mais dessas teorias, né? Um pouquinho mais para frente. O evolucionismo, segundo o qual os mais fortes sobrevivem, os mais fracos são eliminados, né? Como diz o Darwin. A gente vai ter também o determinismo, que prega, né, que o homem é fruto da raça, do meio, do momento. E o positivismo, que prega que a única forma de conhecimento possível para o homem, conhecimento verdadeiro, é através da ciência, né? Das descobertas científicas. E através dessas descobertas, né, é que o homem poderia explicar tudo o que acontece na sua vida, as leis da física, as relações sociais, etc. E nesse período também, nós vamos ver o comunismo. Ele também vai estar expresso em algumas obras literárias, não de maneira direta, né, mas de maneira indireta. A questão da luta de classes fica evidente em diversas obras literárias, né? Se nós pegarmos Germinal, do Emílio Zola, que é desse período, a própria briga entre a Luísa e a Juliana, né, a patroa versus empregada em O Primo Basílio, são resultado dessa visão que se tinha no período, né, uma visão do comunismo. Outra coisa que acontece também nesse período é a abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Então, é um fato que acontece no meio do período do realismo. A gente vai ver, inclusive, em algumas obras, a visão que se tinha do negro, né? É muito bem retratada nas obras do realismo e naturalismo. E tínhamos também, nesse período, a recém-proclamação da República, né? Que foi no ano seguinte, 1889. Então, tudo isso borbulhando naquele período ali do realismo-naturalismo. E nas artes, o que é que estava acontecendo? Também tinha muita coisa acontecendo, pessoal. Na pintura, nós temos o grande nome da pintura, que é o Gustave Courbet. Ele faz obras assim bem detalhadas, mostrando não como antes na arte se mostrava cenas bonitas, de mulheres elegantes. Não, ele mostra cenas do dia a dia, de trabalhadores. As obras mais conhecidas dele, né, tem essa característica, com uma riqueza de detalhes, mostrando pessoas que trabalhavam. Ele buscava retratar o real mesmo, o que de fato acontecia. Nessa mesma linha temos o Jean-François Millet, algumas obras do Millet também representando esses trabalhadores numa situação real. Jean-Baptiste Camille Corot, também bastante conhecido. E Francesco Hayez, também representante desse período do realismo. Na escultura, o grande nome vai ser Auguste Rodin, com algumas esculturas assim muito ricas, com detalhes
muito próximos do real. Depois a gente vai ver um exemplo. E na literatura, a literatura realista é introduzida, né, na França pelo Gustave Flaubert, que escreve Madame Bovary. Aqui ao lado nós temos, né, uma cena do filme, foi adaptado para filme, diversas edições do livro e diversos filmes produzidos de Madame Bovary, uma obra do Flaubert que até hoje ela mostra uma visão a respeito da mulher, né, daquele período. Nós temos também Honoré de Balzac, que também traz obras muito interessantes nesse período. Eugênia Grandet é um exemplo, né? O senhor Grandet, apaixonado por dinheiro, entre outras coisas, uma realidade da burguesia, né? Que só pensava em dinheiro. O Eça de Queiroz, que nós vamos falar especificamente dele daqui a pouco, muitas obras interessantes. Émile Zola, também, Germinal, entre outras obras, mostram bem essa realidade, de uma maneira nua e crua, como se costuma dizer. E também nós vamos ter o Dostoiévski, grande nome da literatura, que faz parte do período realista também. Certo, pessoal? Aqui na sequência, nós temos alguns exemplos. Olha, aqui em cima, Os Mineradores, do Gustave Courbet. Observem que dá para a gente ver a dobra da calça do homem com detalhes. A gente vê o rapaz, essa pessoa que está em pé aqui, sem chapéu, a gente percebe a textura da calça. Então, tinha realmente essa preocupação de demonstrar o real e não que esse real fosse uma realidade linda, agradável. Tinha que ser o que realmente acontecia, né? Observem que esse minerador que está ajoelhado tem no colete um furo, né? Observem que é bem a visão do real mesmo. Aqui na tela de baixo, Os Plantadores de Batata, do Jean-François Millet, também mostrando a realidade dura do campo, daquelas pessoas que, né, trabalhavam mesmo, né, diferente da vida da burguesia. E aqui ao lado, em destaque, nós temos O Pensador, do Auguste Rodin. Pessoal, percebam que aqui dá para a gente ver com detalhes. Observem próximo ao cotovelo dele aqui, ó. Dá para ver as veias. Observem aqui no abdômen, nas pernas, os músculos. Então, é um trabalho que busca mesmo o real e que consegue, né, ter essa ideia de real. É algo que é muito impressionante. Eu gosto muito das esculturas do Rodin por essa característica, né? A gente vê que é um trabalho primoroso. Agora, todo esse primor não ficou só na escultura, pessoal. Na literatura, a gente tem um grande representante desse período, que é o Machado de Assis. Aqui, separei para vocês algumas das personagens emblemáticas, né? Aqui na de cima, nós temos o Reginaldo Faria, representando o Brás Cubas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, se tornou filme. Dom Casmurro se tornou novela, filme, série, se tornou tudo que vocês pensarem. Novela não lembro, mas filme, série se tornou, né? Mais de uma vez, mais de uma versão. Então, aqui embaixo, duas personagens, né, representando a Capitu, uma delas a Maria Fernanda Cândido, né, aqui em destaque novamente a Maria Fernanda Cândido. O olhar da personagem feminina do Machado de Assis é uma coisa muito enfatizada. Então, os olhos de Capitu, mas não só os olhos de Capitu, a gente vai ver outras personagens femininas cujo olhar é sempre fulminante. Mulherada! Mulherada tava podendo naquela época, hein, gente? Olha só. Aqui, pessoal, nós temos o Machado de Assis, as principais obras dele, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai fazer a abertura do realismo. É uma obra muito inovadora. Temos Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó, gêmeos muito diferentes, né?
iguais aos da Bíblia, que também eram diferentes. Ele usa os nomes para fazer referência, para mostrar justamente isso, como eles eram diferentes. Memorial de Aires, né? Todos esses aqui, romances, tá? Do período realista. Aí nós temos Papéis Avulsos, que era um livro de contos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Machado também escrevia contos. E além dos contos, ele escrevia poesia. Ele era muito apaixonado pela sua esposa, Carolina. Escrevia muitas poesias para ela. Então, ele também tem poesias, sim. E excelentes críticas literárias. Ele também se preocupava com o que se escrevia no período dele e colocava a sua opinião a respeito, né, dessa crítica literária. Aqui, pessoal, vamos começar com Memórias Póstumas. Memórias Póstumas vem falando um pouquinho a respeito do Brás Cubas. Agora, professora, por que Memórias Póstumas? Póstumas significa pós-túmulo, depois da morte. Então, ele diz para nós no comecinho do livro que ele não é um autor defunto, um autor que escrevia e que morreu, mas que ele é um defunto autor, alguém que morreu e que lá do outro lado do mistério, como ele costuma dizer, está escrevendo as suas memórias. Então, essa é a primeira inovação, né, de Memórias Póstumas. A linguagem crua, sem rodeios e às vezes chocante, é totalmente diferente da linguagem dos românticos, né? Cheia de metáforas e coisas assim que existia no período. Para vocês terem ideia, ele começa a dedicatória do seu romance dizendo: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas minhas memórias póstumas. Então, ele dedica o livro para o primeiro verme que o roeu depois que ele morreu. Então, olha que coisa muito louca, né? Então, para quem gosta de ler, é uma leitura muito interessante. E ele começa a obra não do ponto de vista tradicional. Ele diz que poderia começar falando da sua infância, mas como ele morreu primeiro, então ele vai contar primeiro a sua morte. E aí ele começa falando do dia que ele morreu, como ele morreu, quem é que estava lá. E dentre essas mulheres ele mostra uma desconhecida, né, uma mulher de quem ele não vai falar naquele momento, mas que a gente vai conhecer depois. Então ele fala, né, que ele morreu, quem eram as pessoas que estavam no seu enterro, tudo. E aí depois ele começa a contar a história na ordem tradicional. Mostra a sua infância como um menino muito mimado, né? O pai fazia tudo o que ele queria, na medida do possível, e ele era muito, muito arteiro demais e sempre arrumava confusão, né? E aí esse menino arteiro cresce, se torna um jovenzinho, né? Quando moço, ele se apaixona por uma cortesã, né? Que seria quase uma prostituta, vamos dizer assim, quase. E essa cortesã chamada Marcela, ela era muito apaixonada por joias e coisas do tipo. Então, sempre que o Brás ia visitá-la, ele tinha que levar alguma coisinha, algum presentinho desse tipo, né? E ele se apaixona pela Marcela, começa a usar o nome da família para dar presentes para Marcela, porque eu não sei se vocês sabem, naquela época a palavra de um homem era documento. Então, se um homem assinasse ali que ele ia pagar uma promissória, qualquer coisa assim, estava empenhando o nome da família, ele tinha que honrar com aquele compromisso. Então, não precisava RG, CPF, nada disso, né? Na época, a palavra era uma coisa muito importante, né? As pessoas tinham que ser honestas. E, com isso, ele vai assinando para o joalheiro notas promissórias, né, em nome da família Cubas. No fim das contas, ele era um Cubas, né? E o joalheiro tinha certeza de que ele ia pagar. Mas ele era um jovem, apaixonado. E vai comprando coisas para Marcela. E quando o pai do Brás Cubas fica sabendo, ele fica muito, mas muito bravo. E paga a dívida dele no joalheiro e fala que vai mandá-lo para Portugal para estudar.
que ele não vai mais ficar nessa loucura com a Marcela. E aí o Brás vai lá, fala com a Marcela, seu primeiro amor, né, de juventude, para ela ir com ele para Portugal. Não, vamos comigo, a gente vai. E ela, como se trata de um romance realista, né, gente? Ela o que faz? Não, pode deixar. Quando ele chega lá, ela já tá de olho em outro, né? Já tinha já os seus outros cachos, vamos dizer assim, né? Então, ele, super chateado, vai embora para Portugal para estudar e a Marcela continua na sua vida de cortesã. Um pouco antes disso, o pai dele tenta fazer com que ele se apaixone por uma moça chamada Virgília, mas ele não, enfim, não, sei lá, não bate muito, não gosta muito dela. E aí ele vai estudar tudo. Depois, quando a mãe dele está para morrer, ele volta. Ele perde a mãe, ele passa um período numa chácara da família, se recuperando da morte da mãe, porque foi algo que ele realmente não esperava e o chateia muito. E aí o Brás Cubas começa, assim, a ter que fazer alguma coisa da sua vida. O pai quer que ele entre para a política, mas aí ele não é exatamente uma pessoa ligada a isso, mas aí ele vai, tenta tudo. E aí, numa dessas idas e vindas na sociedade, né, ele reencontra a Virgília. No entanto, a Virgília já está casada com o Lobo Neves, que foi um seu rival no período de juventude. E só que como o Brás Cubas não deu muita bola para Virgília, o Lobo Neves se casou com ela. O Lobo Neves tinha tino para política, então ele acaba se tornando político, né? E depois ele chega até a ser promovido capitão de província e tal. Então, a Virgília acaba se casando com o Lobo Neves. Mas o Brás, quando queria alguma coisa, ele queria e ele se interessa pela Virgília. Depois de um tempo, ele se aproxima, né, do Lobo Neves, se tornam amigos e ele passa a ser amante da Virgília. A Virgília vai ser o grande amor do Brás Cubas, né? No entanto, é um amor que se concretiza apenas enquanto amantes, né, pessoal? Diferente do romantismo, em que se fazia tudo por amor, em que se abandonava tudo por amor. Lembram da Iracema, que abandona tudo para ficar com o Martim? No realismo, não. A mulher realista, o homem realista, não vai fazer isso, né? O que acontece? Durante um período que eles passam juntos, né? A Virgília fica grávida. Tudo indica que o bebê era filho do Brás e não do marido. E aí o Brás fica louco, fala para ela, não, vamos embora, foge comigo. Nesse período, inclusive, o Lobo Neves é promovido a capitão de província, eles iam ter que mudar. E aí só não dá certo porque vem no dia 13 a nomeação e o marido dela era muito, muito supersticioso, então aí ele não vai. Mas aí depois de um tempo vem uma nova nomeação, né? E não é no dia 13, e aí ele resolve que ele vai. A Virgília tinha perdido o bebê, que provavelmente era do Brás, ela perde o bebê. Mas o Brás fala para ela, olha, não vai com ele, fica comigo. Aí a Virgília, né, lógico que na linguagem daquela época, mas a Virgília fala para ele, você tá louco? Não, se eu for com você, o Lobo Neves vai me caçar até o fim do mundo, porque a gente tem um filho, eles já tinham um filho, né, maiorzinho. Ela fala, ele vai me caçar até o fim do mundo por causa do meu filho, e eu vou ser vista como uma excluída pela sociedade, porque naquele período uma mulher divorciada era algo inaceitável. Ela seria vista como se fosse uma prostituta. Então, ela não quer perder esse prestígio social, ela não quer perder essa visão que a sociedade tinha dela como uma mulher de bem, uma mulher bonita, uma mulher, né, de posses. Ela não quer perder isso, por mais que ela goste do Brás. E aí, o que acontece? Eles se separam, ela vai com o Lobo Neves para a nova designação e o Brás
fica, né? Começa a estudar um pouco as teorias humanitistas com seu amigo Quincas Borba, que vai aparecer no outro romance depois também. Ele acaba ficando noivo, né? Namorando, ficando noivo de uma outra moça chamada Ian Loló. Só que aí ela fica com, acho que febre amarela e morre. Então, a vida do Brás é uma sucessão de coisas que ele não concretizou, né? E aí, no seu último capítulo do romance, chama Das Negativas, ele diz que ele ainda ficou com um saldinho positivo, no fim das contas, porque ele não foi ministro, não foi califa, não fez nada da vida. Mas ele diz que a única coisa positiva que ele fez foi não ter filhos. E assim ele não passou para ninguém o legado da miséria humana, né? Não deixou ninguém para, vamos dizer assim, sofrer nesse mundo, certo? Mas, gente, Machado de Assis é muito mais do que uma simples história. Não é uma simples história. É muito mais do que isso. É algo que a gente tem que estudar, porque a linguagem do Machado de Assis é o que torna o texto especial. A gente vai falar um pouquinho da linguagem dele na sequência. Uma outra obra emblemática é Dom Casmurro. Dom Casmurro vai falar a respeito do jovem Bentinho, Bento Santiago. Esse jovenzinho era filho de Dona Glória. Dona Glória, já então viúva, teve o Bentinho depois de ter perdido um outro filho, né? Ela teve um filho, perdeu o filho, o menino morreu. E aí ela faz uma promessa de que se ela tivesse um outro filho, fosse homem, ela ia ordená-lo padre. Ela ia dar um padre para Deus. E aí, quando o Bentinho nasce, ele nasce mirradinho, tudo, mas sobrevive. E aí, Dona Glória coloca na cabeça que vai fazê-lo padre. Então, ele começa a estudar num seminário. E antes, né, dele ir para o seminário, hoje as crianças com 3, 4 anos já estão na escola. Naquela época, as crianças iam bem maiores para a escola, tipo 10, 12 anos que elas iam para a escola, né? Quando não, ainda maiores. E aí, o que acontece? Nesse período em que o Bentinho não ia para a escola, ficava só em casa, ele brincava muito com a sua vizinha, a Capitu. Havia, inclusive, um portãozinho, porque as casas eram vizinhas, então tinha um portãozinho no muro da casa que fazia com que um e outro passassem de um quintal, né, para o outro sem problema. Então, Bentinho e Capitu se tornam muito, muito amigos. Só que eles vão crescendo e isso se torna mais do que uma amizade, né? A Capitu começa a se interessar pelo Bentinho e o Bentinho também se interessa por ela. Só que assim, o Bentinho, muitas vezes, ele não entende o que ele está sentindo, né? Aquela coisa de primeiro amor, sente umas coisas estranhas, olha para ela, fica confuso, né? Até que um determinado dia eles veem que realmente estão apaixonados e aí eles começam a conversar sobre isso. A Capitu fala para ele a respeito do seminário, que ele não pode ir para o seminário, não pode, para ele falar com José Dias. José Dias era um agregado, era um conhecido da família que ficou morando na casa de Dona Glória, né? Morava lá, uma casa grande, né? E ele morava lá e ajudava a família nas coisas necessárias. Daí, ele que ia, levava o Bentinho para o seminário, trazia de volta. E ele fica sem jeito de falar com o José Dias. E aí a Capitu fala, você tem que falar, você tem que falar. Ele era muito mais, assim, meigo, mais tranquilo. A Capitu mais mandona, mais decidida, né? Então, contrasta muito a personagem do Bentinho e da Capitu. E aí ele fala com o José Dias, fala a respeito da situação, que ele não queria ir para o seminário, tudo. E o José Dias diz para ele tomar cuidado com a Capitu, porque ela tem um olhar de cigana oblíqua e dissimulado, né? E aí, depois disso, o Bentinho passa a prestar mais atenção nos olhos de Capitu.
e se destaca a partir daí o olhar de Capitu. Esse olhar enigmático, esse olhar, né, sempre cheio de voracidade, né, que parece que vai engolir a pessoa. E ela tinha realmente esse olhar. E aí, conversa vai, conversa vem, eles arrumam um plano que, como a Dona Glória disse que ia ordenar um padre para Deus, não necessariamente esse padre tinha que ser o Bentinho, mas que ela podia pagar os estudos de um menino órfão para se tornar padre. E aí eles pedem, inclusive mandam uma carta para o Papa a respeito dessa promessa, se isso poderia acontecer, tarará. E acaba que a Dona Glória concede a ele, né, que o direito de fazer isso. Ele vai, se casa com Capitu, né, os dois jovens apaixonados, tudo. E aí depois eles têm um filho. Enquanto o Bentinho estava no seminário, que ele ia durante a semana, voltava no fim de semana, né? Durante esse período do seminário, ele trava amizade com um rapaz chamado Ezequiel Escobar. E aí todo mundo chamava de Escobar, que era o seu sobrenome, né? E quando o Bentinho se casa com a Capitu, ele era muito amigo do Escobar ainda. Eles eram jovens. E o Escobar, ele se casa com a amiga da Capitu, a Sancha. Então, eram dois casais, amigos, né? Sancha e Capitu eram amigas, Escobar e o Bentinho também amigos. Dá tudo muito certo. Daí, quando o Bentinho e a Capitu têm o primeiro filho, eles chamam o menino de Ezequiel, em homenagem ao Escobar, que Ezequiel era o primeiro nome dele. E a filha do Escobar com a Sancha, era uma menininha, eles chamam de Capitolina, por causa da Capitu. Então as famílias eram muito amigas mesmo. Só que depois de um tempo, o Bentinho começa a ter muitos ciúmes da Capitu. E a achar que a Capitu estava tendo um romance com o Escobar. E daí começa o grande, assim, acho que a grande sacada machadiana. O grande lance é que o narrador é em primeira pessoa. Então, todos os alunos chegam e perguntam assim, mas professora, eu li o livro, mas no fim das contas eu não entendi. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Daí eu sempre digo, não tem como saber. Por quê? Porque a grande sacada é que o narrador é em primeira pessoa. Quem conta a história é o próprio Bentinho, o Bento Santiago, né? Que quando fica velho e resmungão é apelidado de Dom Casmurro. Então, é o próprio Bentinho que conta a história da vida dele. Mostra o ponto de vista dele, do Bentinho, a respeito das coisas. Então, a gente não sabe se trata da história de um homem extremamente ciumento que vê coisa onde não tem, ou se realmente é a história de um homem que foi traído pela pessoa em quem ele mais confiou na vida, tudo, né? Na esposa e no seu melhor amigo. Então não dá para saber. Até porque se a história fosse contada pela Capitu, o ponto de vista seria outro, né? Talvez as mesmas coisas seriam contadas de uma maneira diferente. E não só isso. Se o narrador fosse em terceira pessoa, o narrador ele é como se fosse um deus da narrativa, narrador em terceira pessoa. Se ele falou Capitu traiu, traiu. Se ele falou Capitu não traiu, não traiu. Então não tem como saber, porque é em primeira, né? É um narrador em primeira pessoa, é uma visão parcial das coisas. E aí tem outros agravantes. Por exemplo, em vários momentos, o Bentinho fala que a cabeça dele, que ele era muito assim, imaginativo. E em um momento, inclusive, ele fala que o seu pensamento era como uma égua ibera. Eles falavam que as éguas iberas, se elas tomassem uma corrente de ar, elas ficavam prenhas. E aí ele fala que o pensamento dele é como uma égua ibera, né? Qualquer ventinho já começa a caraminholar coisas, inventar coisas na cabeça. Então ele mesmo fala isso de si.
E aí a gente fica, será que é coisa da cabeça dele? Ou será que não? Aí, por outro lado, tem um dia que ele chega e encontra o Escobar conversando com a Capitu. E ele não estava em casa. E aí ele acha estranho. Fala, opa, o que ele tá fazendo aqui na minha casa se eu não tô aqui? Se é o horário que ele sabe que eu não estou. Aí a Capitu diz que estava perguntando para o Escobar sobre alguns investimentos, porque ela tinha feito algumas economias domésticas e queria investir aquele dinheiro. Tal. Então, por um lado, parece que ele que está inventando coisa. Por outro lado, parece que a Capitu realmente está traindo. Aí, por um lado, fala que a Capitu era extremamente parecida com a avó da Sancha. Um dia ela chega na casa da Sancha, quando é menina, e o pai da Sancha fica, assim, muito admirado de ver a Capitu perto do retrato da mãe dele, porque elas eram muito parecidas, mas elas não tinham nenhum parentesco. Então, se a Capitu podia parecer com a mãe da Sancha, por que o filhinho dele, o Ezequiel, não podia parecer com o Escobar? Né? Sem ter, assim, né, grandes problemas, né? Grandes semelhanças. Às vezes as pessoas se parecem e pronto, mesmo sem ter parentesco. Então, aí deixa sempre esse ponto de interrogação. Em um outro momento, eles vão ao teatro e a peça que estava passando era Otelo. E a história do Shakespeare, Otelo, fala justamente do relacionamento, né, de Desdémona com Otelo, e Otelo achava que Desdémona o estava traindo. E aí, no fim das contas, quando ele descobre que tudo aquilo foi uma trama, né, de Iago, ele vê que ela não tinha traído nada. E ele mata a Desdémona, e a Desdémona era inocente. Então, se tudo indicava que a Desdémona era traidora e na verdade ela era inocente, será que a Capitu, embora pareça o contrário, também não é inocente? Então, Machado de Assis ele vai colocando prós e contras assim, de uma maneira muito sutil e realmente não dá para dizer se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Mas seja como for, traindo ou não, o resultado é o mesmo, porque ele passa a ser um homem arrasado por aquele sentimento, né? E a sua vida não vai para frente, porque ele não consegue sentir amor pelo filho, acaba afastando o filho, manda o filho para estudar fora, acaba indo numa viagem para a Europa com a Capitu e acaba deixando a mulher por lá, ele volta sozinho, ela acaba morrendo por lá, depois o filho vai para a Terra Santa, também morre, e ele fica velho sozinho naquela casa, relembrando a sua vida. Então, sendo traído ou não, o resultado da vida dele foi catastrófico, né? E aí, pessoal, temos muito mais para falar, mas o tempo é curto, né? Só destacando aqui as principais características do Machado de Assis, que é chamado de o bruxo do Cosme Velho, né? O lugar lá onde ele tinha uma casa, no Cosme Velho. Então, essa linguagem mágica, né, do Machado de Assis é o que mais chama atenção. A gente poderia falar da personalidade dele, da biografia dele, mas eu sempre digo que o texto machadiano fala por si só. Então, a primeira coisa que se destaca aqui para nós, e que é uma coisa que o Machado de Assis desenvolve com maestria, que não acontecia antes, é a conversa com o leitor. Então, ele no meio do romance, ele conversa com o leitor, ele mostra que ele está de fato escrevendo, ele mostra que ele está falando com o leitor. Em um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz: há aí, entre os 5 ou 6 pessoas que me leem, uma alma sensível que teme pelo destino da moça. Aí depois ele fala: calma, alma sensível, eu não vou fazer nada com ela, tal, né? Ele fala a respeito de uma mocinha que ele conheceu e que era muito sensível. Ele fala: não vou partir o coração dela não, calma aí. Né? Então ele conversa com o leitor, inclusive chama o leitor de alma sensível, né? E é muito engraçado isso, porque é a primeira vez que acontece, aí a gente acha até estranho, né? Outra característica
do Machado de Assis é a digressão. Digressão seria mais ou menos assim, pessoal, olha, é quando ele para o assunto, o tema que ele está tratando, para refletir ou falar sobre outras coisas que aparentemente não tem a ver com aquilo que ele estava dizendo antes, e aí depois ele vai retomar o assunto. Então aqui no capítulo 66, eu achei muito engraçado esse capítulo, se chama As Pernas, e aí ele fala, ó, ora, enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando ruas abaixo, de modo que insensivelmente me achei à porta do Hotel Parrou. De costume, jantava ali, mas, não tendo deliberadamente andado, nenhum merecimento da ação me cabe, e sim as pernas que a fizeram, abençoadas pernas. Então, ele fala que ele estava pensando nas pessoas da vida dele, na Virgília, inclusive, e aí ele foi andando sem perceber, e quando ele viu, ele estava no hotel, em frente ao hotel que ele sempre costumava jantar, almoçar, enfim, né? E aí ele fala que o merecimento daquela ação não era dele, e sim das pernas. Ele até continua aqui, ó, tem mais um pedacinho, que ele diz assim, sim, pernas amigas, vós deixastes à minha cabeça o trabalho de pensar em Virgília, e dissestes uma à outra, ele precisa comer, são horas de jantar, vamos levá-lo ao Parrou? Dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama e tomemos nós a outra. Cadê? Me perdi. E tomemos nós a outra para que... Deixa eu ver, onde é que eu tô? Ih, gente, bom, vocês já estão acostumados comigo, né? Dividamos a consciência dele, uma parte fique lá com a dama e tomemos nós a outra para que ele vá direito, não abauroe as gentes e as carroças, tire o chapéu aos conhecidos e finalmente chegue são e salvo ao hotel. E cumpristes à risca o vosso propósito, amáveis pernas, o que me obriga a imortalizar-vos nesta página. Então ele faz, gente, um capítulo só para agradecer as pernas que o levaram ao hotel sem que ele mesmo percebesse quando ele viu ele estava lá na frente, né? Coisa que acontece com todos nós. Mas ele para a história que ele estava contando dele com a Virgília, ou que ele estava pensando, para falar das pernas. Então, essa é uma característica machadiana, certo? Outra característica também do Machado é a metalinguagem. Metalinguagem é quando eu uso o texto para falar do próprio texto. Então, o que ele faz? Por exemplo, aqui nós temos, não sou um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa, né? Aí ele continua falando. Então, quando ele fala que ele não é um autor defunto, mas um defunto autor, ele está usando o texto para falar do próprio texto, mostrando que ele está escrevendo, ele faz questão de mostrar que ele está escrevendo. Isso é metalinguagem, né? Eu uso o texto para falar do próprio texto. Outra característica do Machado de Assis é a ironia fina. A ironia, gente, é uma característica muito forte no Machado. Aqui, por exemplo, ele diz, Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis, né? Ou seja, 11 meses foi o período que eles ficaram juntos. E 15 contos de réis, por quê? Porque enquanto durou o dinheiro, ela estava com ele. Quando acabou o dinheiro... Ou seja, ele usou essa ironia fina para mostrar o quanto ela era interesseira, né? E, mesmo quando ele não usa ironia, ele usa uma linguagem sempre rica e muito bem trabalhada, tá? Algumas metáforas muito interessantes. Por exemplo, é melhor cair das nuvens do que cair do terceiro andar, né? Se você cair das nuvens, deixar de sonhar, você se recupera, mas se você cair do terceiro andar, talvez não, né? Então, aí ele fala a respeito dos próprios sentimentos, né? Melhor cair da nuvem do que cair do terceiro andar. Então, é muito interessante. E aí tem alguns capítulos que são bem curtos, que é também uma característica do Machado. Um capítulo que é exemplar nesse sentido é o capítulo Triste, mais curto, em que ele fala da morte da mãe dele, quando ele volta de Portugal, e aí ele reencontra a mãe dele está com câncer, e ele descreve a cena da mãe dele, como estava magra, como estava,
né, irreconhecível. E aí, quando ele diz triste, mais curto, curto é o que se destaca, né, nessa oração. E realmente é um capítulo pequeno, mas é como se fosse uma pancada. Sabe quando você recebe uma paulada assim, que você não sabe nem de onde ela veio, você fica tonto até se recuperar? É mais ou menos isso, aquele capítulo, né? Porque é muito triste a maneira como ele descreve que a mãe dele ficou, a maneira como ele se sente, depois é que ele vai se recuperar. Mas tudo isso fica muito evidente no texto do Machado. Gente, não tem coisa melhor. Leiam Machado de Assis, porque é só lendo que vocês vão entender tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, ok? Eu vou dar uma pausa por aqui. Falamos a respeito do Machado de Assis. Na parte 2 desse vídeo eu vou falar a respeito dos outros autores do realismo e naturalismo no Brasil, um pouquinho do Eça de Queiroz em Portugal e as características do realismo e naturalismo, ok? Então, não deixem de assistir o próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.